Se você fez o teste rápido que eu deixei aqui no canal na terça-feira e chegou até este vídeo para entender o resultado completo, respira fundo, porque o que você vai descobrir aqui não é uma brincadeira e não é um teste de personalidade qualquer. É um encontro com uma parte de você que provavelmente já vem tentando falar há muito tempo e que você ainda não tinha as palavras certas para reconhecer. No xamanismo, e em praticamente todas as tradições espirituais que trabalham com a natureza, existe um conceito chamado animal de poder. E eu preciso corrigir uma ideia que a cultura popular deturpou. Animal de poder não é um bicho de estimação espiritual. Não é uma mascote que você escolhe porque acha bonito. Um animal de poder é uma frequência arquetípica da sua alma. É uma forma que o universo encontrou para te comunicar qualidades, avisos e lições que a linguagem humana, sozinha, não dá conta de transmitir. Cada animal carrega uma frequência energética própria. E quando um desses animais começa a aparecer repetidamente na sua vida, seja em sonhos, em pensamentos que surgem do nada, ou em encontros reais que parecem coincidência demais para serem só coincidência, isso significa que aquela frequência está tentando se conectar com você, agora, neste momento específico da sua jornada. Bem-vindo ao Portal da Luz. Até o final deste vídeo, você vai saber exatamente qual guia está caminhando com você nesta fase, o que ele está tentando te dizer e como reconhecer os sinais que ele deixa no seu cotidiano. Fica comigo até o final, porque a revelação do quarto animal, o mais ignorado de todos, pode ser exatamente a peça que está faltando para você entender o momento que está vivendo agora. Agora eu vou te conduzir por 5 perguntas. Diferente do teste rápido de terça, aqui eu quero que você realmente pare e responda com honestidade, mesmo que mentalmente. Não existe resposta certa. Existe apenas a resposta que é verdadeiramente sua, neste momento da sua vida. Vamos lá. Primeira pergunta. Quando você enfrenta uma situação completamente desconhecida, qual é a sua primeira reação instintiva? A. Eu observo em silêncio antes de qualquer coisa, tentando entender o que ainda não está visível. B. Eu confio no meu instinto e ajo rápido, mesmo sem ter todas as informações. C. Eu sinto que preciso me recolher primeiro, processar sozinho, antes de qualquer decisão. D. Eu procuro enxergar o quadro geral de cima, antes de decidir qualquer movimento. Se você respondeu A, isso revela uma alma que já convive com a capacidade de perceber camadas ocultas da realidade, mesmo que ainda não confie totalmente nisso. Se respondeu B, existe em você um instinto selvagem que normalmente foi domesticado demais pela vida adulta e que está pedindo espaço de volta. Se respondeu C, você está numa fase de cura que exige isolamento consciente, não fuga, mas recolhimento sagrado. E se respondeu D, existe em você uma necessidade de visão ampla, de entender o propósito maior antes de agir nos detalhes. Segunda pergunta. Nos últimos meses, algum animal específico apareceu de forma repetida no seu caminho, seja em fotos, conversas, sonhos ou na vida real? A. Sim, e sempre em momentos de silêncio ou reflexão. B. Sim, geralmente em momentos de tensão ou decisão importante. C. Sim, mas de forma mais sutil, quase como uma lembrança recorrente. D. Ainda não percebi um padrão claro, mas sinto que estou prestes a perceber. Essa pergunta é importante porque o universo raramente grita. Ele sussurra, repete, insiste com delicadeza. Se você já percebeu um padrão, mesmo que pequeno, isso significa que o seu guia já está tentando se apresentar há mais tempo do que você imagina. Terceira pergunta. O que você mais sente que precisa agora nesta fase da sua vida? A. Sabedoria para enxergar o que está escondido. B. Coragem e instinto para agir sem medo. C. Cura profunda e transformação de uma dor antiga. D. Perspectiva, clareza sobre o caminho maior da sua vida. Quarta pergunta. Como você reage quando alguém tenta te enganar ou manipular? A. Eu percebo antes de qualquer prova concreta, simplesmente sinto. B.
Eu confronto diretamente, sem rodeios. C. Eu me afasto em silêncio, sem dar satisfações. D. Eu observo de longe, analisando o padrão de comportamento, antes de qualquer reação. Quinta pergunta, a mais importante. Se você pudesse escolher apenas uma qualidade espiritual para fortalecer agora, qual seria? A. Visão além do óbvio. B. Proteção e lealdade. C. Renovação e transmutação. D. Elevação e propósito. Guarde mentalmente as letras que mais se repetiram nas suas respostas. Agora, vamos revelar o que cada uma delas representa. Se a maioria das suas respostas foi A, o seu guia atual é a coruja. Você já sabe, se acompanha o canal, o quanto essa ave é poderosa. A coruja representa a sabedoria que enxerga no escuro, onde ninguém mais consegue ver. Ela é a guardiã dos segredos, a que revela o que está oculto nas sombras da sua própria vida. Se ela é o seu guia agora, isso significa que você está sendo convidado a confiar na sua própria capacidade de perceber verdades antes que elas se tornem óbvias para todo mundo. A coruja também está associada a avisos e presságios, mas como já explicamos em vídeos anteriores aqui no canal, ela nunca traz destruição. Ela traz preparação. Se a maioria das suas respostas foi B, o seu guia é o lobo. O lobo é o mestre do instinto e da lealdade. Ele não age por impulso descontrolado, ele age por uma inteligência selvagem que confia na própria natureza. Se o lobo está caminhando com você agora, isso significa que essa é uma fase de proteção, tanto da sua própria energia quanto das pessoas que você ama. O lobo também é conhecido como professor espiritual, porque ensina através da experiência direta, não através da teoria. Se ele apareceu na sua vida, é sinal de que você está sendo chamado a confiar mais no seu instinto e menos na necessidade de aprovação externa. Se a maioria das suas respostas foi C, o seu guia é a serpente. A serpente é talvez o arquétipo mais incompreendido de todos, porque a cultura ocidental associou essa criatura ao mal, quando na verdade ela representa transformação e cura. A serpente troca de pele quando a antiga já não serve mais. Se ela é o seu guia agora, isso significa que você está no meio de um processo de transmutação, transformando dor antiga em poder, deixando para trás uma versão sua que já cumpriu o seu ciclo. Esse processo pode ser desconfortável, mas ele nunca é destrutivo. Ele é literalmente renascimento. E agora o quarto animal. O mais ignorado de todos, porque ele não grita, não ataca, não impressiona à primeira vista. Se a maioria das suas respostas foi D, o seu guia é o urso. O urso é o arquétipo do recolhimento sagrado e da cura profunda. Diferente do lobo que age e da serpente que transmuta, o urso ensina através do silêncio e da introspecção. Ele hiberna, se retira, processa por dentro antes de voltar ao mundo com força renovada. Se o urso é o seu guia agora, muita gente ao seu redor pode interpretar esse momento de recolhimento como fraqueza ou até como desânimo, mas não é isso. É o processo mais profundo de cura que existe, porque ele acontece longe dos olhos, na escuridão protegida da caverna interior. Se você tem sentido necessidade de silêncio, de se afastar, de processar sozinho, isso não é fuga. É o urso dentro de você pedindo o espaço sagrado que a cura exige. Agora que você já sabe qual guia está com você, eu preciso te ensinar como reconhecer os sinais dele no seu dia a dia, porque a maioria das pessoas recebe esses avisos e simplesmente não presta atenção. O primeiro sinal é a repetição de imagens. Se o seu animal começa a aparecer em lugares diferentes, numa propaganda, numa conversa, num objeto decorativo que você nunca tinha reparado antes, isso não é coincidência, é repetição intencional. O segundo sinal são os sonhos lúcidos, aqueles que você lembra com clareza incomum ao acordar, com detalhes nítidos, sensações fortes. Quando o seu guia aparece em sonho desse tipo, ele está se comunicando diretamente com o seu inconsciente, num nível que a mente desperta não alcança sozinha. O terceiro sinal são os encontros físicos inesperados, ver o animal de verdade, num momento e lugar que parecem cuidadosamente escolhidos, não aleatórios. E o quarto sinal,
o mais sutil de todos, são os pensamentos repentinos. Aquele momento em que o animal simplesmente vem à sua mente, do nada, sem nenhum estímulo externo aparente. Isso costuma acontecer exatamente nos instantes em que você mais precisa da qualidade que aquele guia representa. Quando qualquer um desses sinais acontecer, existem 3 atitudes simples que fortalecem essa conexão. Primeiro, agradeça, mesmo que mentalmente, no momento em que perceber o sinal. Segundo, reserve alguns minutos de silêncio ou meditação, permitindo que a mensagem se assente em você, em vez de sair correndo para interpretar tudo racionalmente. E terceiro, sintonize sua energia com as qualidades daquele animal ao longo do seu dia, agindo com a sabedoria da coruja, o instinto do lobo, a transformação da serpente, ou o recolhimento do urso, dependendo de qual guia está com você agora. Eu quero que você faça uma coisa antes de sair desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual foi o seu resultado, coruja, lobo, serpente ou urso, e me conta se você já tinha percebido esse animal aparecendo na sua vida antes de assistir esse vídeo. Eu leio os comentários e quero entender quantos de vocês já estavam recebendo esse chamado sem saber. E se esse teste tocou em você, escreva aqui embaixo, outro teste. Porque se muita gente pedir, eu vou trazer mais testes como esse, direto aqui no canal. Vocês decidem o próximo caminho que nós iremos abrir juntos. Se você quer ir além, no domingo eu trago uma meditação de 1 hora com a frequência 528 Hz, criada especificamente para ancorar e fortalecer a energia do guia que você acabou de descobrir hoje. É o complemento perfeito para quem quer aprofundar essa conexão, não só entender ela intelectualmente, mas realmente incorporar essa força no corpo e na mente. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, o botão está logo abaixo. Toda semana um novo arquétipo se revela, esperando por você. Gratidão por fazer parte da comunidade Portal da Luz.